Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, foi publicado neste último final de semana, e ontem nós tivemos acesso a um estudo feito pelo Oxfam, que é uma ONG que faz estudos sobre as diferenças de renda no mundo, com o nome A Distância que Nos Une, um retrato das desigualdades brasileiras. E nesse estudo, é preciso que a gente tome atenção para algumas coisas que acontecem, porque não há, deputado Romanelli, se falar em justiça social num país onde os 10% mais pobres gastam 32% da sua renda em tributos. Num país onde as 6 pessoas mais ricas têm patrimônio equivalente à soma das riquezas de 100 milhões de pessoas mais pobres. As 6, deputado Prazic, as 6 mais ricas têm renda equivalente a 100 milhões de pessoas mais pobres no Brasil. Esta diferença só se dará minimamente igual, por exemplo, entre homens e mulheres que têm diferença de renda, em 2047, quando as mulheres terão os mesmos salários que os homens. A diferença entre brancos e negros, diferença de salário, só será equiparada, continuando nesta progressão que nós estamos, em 2086, daqui a 70 anos. Os 5% mais ricos têm a mesma renda que o restante, 95% da população. 10º lugar é a posição do Brasil no ranking das mais desiguais do mundo, de um número de 140 países. E 35 anos é o tempo que o Brasil levará para se igualar ao Uruguai na questão de distribuição de renda. E 19 anos é o tempo que levará para uma trabalhadora que ganha um salário mínimo receber o equivalente aos rendimentos de um super rico de um único mês. 19 anos uma trabalhadora levará para receber num único o que um super rico recebe num único mês. Esses dados da Oxfam ainda apontam algumas situações que nos parecem extremamente dramáticas no Brasil. O Brasil, junto com a Estônia, faz o grupo dos 2 únicos países do mundo, deputado Romanelli, que não cobram impostos sobre lucros e dividendos. Ou seja, os super salários que recebem dividendos e lucros, como nós apontamos aqui recentemente, na questão da Sanepar, onde em um mês houve um ganho de 500 milhões de reais, aqueles 500 milhões de reais não pagaram 1 centavo de imposto. Porque uma lei de 1996, do então presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, isenta de tributação dividendos e lucros com ganho de capital. O Brasil é o país que tem uma defasagem de 80% na tabela do imposto de renda. E mais ainda, no Brasil a evasão, a elisão e a renúncia fiscal, nas estimativas da Oxfam mais conservadoras, mostram que há uma sonegação tributária na ordem de 275 bilhões de reais em 2016. Eu vou repetir, 275 bilhões de evasão, elisão e sonegação fiscal em 2016. Não estamos falando dos anos anteriores, professor Tecílio. Mas os gastos com saúde e educação são muitíssimo menores do que os valores justamente da elisão e os valores da evasão fiscal. 2014, o Brasil elegeu o Parlamento Federal mais rico dos últimos 15 anos. Quase a metade dos deputados da Câmara Federal tem patrimônio superior a 1 milhão, valor 17 vezes maior que a média do patrimônio per capita do Brasil. Esse estudo está aqui, e eu gostaria até que fosse mostrado, ele põe por terra
todo o discurso feito por aqueles que entendem que Bolsa Família, que programa de transferência de renda, que situações de cotas nas universidades, nada mais são do que favores. O discurso dos super ricos e o discurso de uma parcela da nossa sociedade, que mesmo sem estar nesse patamar, compra esse discurso, se mostra totalmente vazio diante desses números. Porque não há como fazer um país mais igual, um país menos violento, enquanto nós tivermos 40% da população sem acesso ao ensino médio, por exemplo, sem concluí-lo. Com os negros e as mulheres, e principalmente da periferia, negros e mulheres, recebendo uma renda, como foi dito aqui, que chega a ser 100, 200, 300 vezes menor do que o rendimento de um dia dos super ricos. E aí eu falo isso, senhores deputados, porque este é o argumento daqueles que questionam, inclusive, o papel do Estado na distribuição de renda. Mas que, mais grave do que isso, essa desigualdade que nos transforma no país mais desigual, só não menos igual na América Latina do que Honduras e Colômbia, mas entre os mais desiguais do mundo, e nós estamos falando de todos os países, incluindo países da África, extremamente pobres. E alguns dirão, como nós podemos estar incluídos numa comparação com o país da África e sermos mais desiguais? Porque a pobreza na África é uma pobreza que torna a maioria dos países todos pobres. Aqui, aeronaves, helicópteros, jatos, barcos, iates, não pagam absolutamente nada, quando um carro 1.0 paga IPVA. Aqui, os super ricos têm as condições, todas elas, de fazer com que os seus ganhos não só aumentem, como muitas vezes as suas dívidas sejam anistiadas, como a Câmara Federal anistiou recentemente 102 bilhões de reais de dívidas dos produtores rurais. Embora nós tenhamos 300 milhões de alqueires de terras agricultáveis, hoje o imposto sobre a propriedade rural representa 0,06% de tudo que é arrecadado. Nós temos propriedade de até 150 mil alqueires de terra. E aí vem falar que o Estado está inchado, que o Estado é muito grande, que o Estado tem que começar a cobrar das universidades públicas para aqueles que teoricamente podem pagar, que o Estado não pode entregar alimentos gratuitamente porque é melhor que as pessoas vão trabalhar, que o Estado e as universidades públicas, e esse debate nós temos feito, não pode continuar subsidiando as universidades, que o Estado não pode ter, como disse o ministro da Saúde, um SUS tão abrangente, porque é preciso que tenhamos planos de saúde para os pobres, como se os pobres pudessem pagar plano de saúde. Que o Estado não pode ter a segurança para todos, como disse o comandante da polícia do Estado de São Paulo, porque há diferentes abrangências no que diz respeito à segurança entre bairros como Moema e como Tiradentes, no caso de São Paulo, onde uns são super ricos e outros são super pobres. Uns têm super proteção e outros morrem todos os dias. Esta discussão do Estado é que nós precisamos fazer, porque ao não acreditarem mais no Estado, não tenham dúvidas, uma coisa une os super ricos aos super pobres, passando por todo o meio desse espectro. Ninguém mais acredita na democracia. Ninguém mais acha que a democracia possa resolver os problemas, e muito menos o parlamento. Porque o parlamento não é capaz de fazer leis que beneficiem a maioria. O parlamento, ao contrário, tem feito leis que pioram a vida da maioria da população, como foi a aprovação recente do teto de gastos por 20 anos, onde o Estado não poderá investir em saúde, educação, segurança pública, ciência e tecnologia. Esse Estado... Um minuto para concluir, deputado. É o mesmo Estado, senhor presidente, que, a exemplo da Alemanha, no último domingo,
que elegeu pela primeira vez desde 1945 nazistas para fazer parte do parlamento, este é o Estado que nós estamos caminhando para ele. Um Estado onde as pessoas não veem nenhuma solução na democracia, nenhuma solução no parlamento e nenhuma solução para os seus problemas. Porque cada vez mais nós estamos cegos, surdos para aquilo que a população clama. E apenas preocupados com os nossos problemas e com a próxima eleição. E seremos cobrados duramente por isso, senhor presidente. Duramente. Então, faria uma recomendação e uma sugestão a todos os deputados que leiam o relatório do Oxfam Brasil e que tirem as suas conclusões. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.